Maravilha. Shavuot Tov Lekulam. Vamos falar um pouquinho da Parashá Koden, a Parashá que tivemos a alegria de estudar no Shabbat Kodesh, que é Hukat Balak. Bom, fazendo um adendo de uma forma bem resumida, fazendo kitsu, a Parashá Hukat, nós temos o Mishpat, a sentença da vaca vermelha, ou seja, um Hokim, é uma coisa que a gente não consegue compreender, mas a gente tem que fazer. Daí o termo Nascer Venishma, faremos, ou nascer, o ato de fazer, Venishma, o ato de, assim que a gente escutou, a gente tem que fazer, né? A gente não tem que entender para fazer, mas a gente tem que fazer e depois entender aquilo que está fazendo. Então na vaca vermelha, o pó da vaca vermelha, os Kohanim, eles purificavam o povo e automaticamente eles ficavam impuros. Fazendo uma correlação nos nossos dias, nós temos a total consciência que existe a área médica que trabalha diariamente com vacinas, com tratamento, assim também como pessoas voluntários da comunidade que até no meio do Shabat eles saem para atender as pessoas e eles se colocam de uma forma para receber alguma coisa para poder levar a cura para as pessoas. Esse é o mesmo termo da vaca vermelha, e isso tem um zahá muito grande. Aquele que salva uma alma, sem traz o Talmud, salva o mundo inteiro. E na Parashá Balak nós temos Bilam, que ele também era um navio, assim como Moshe Rabbeinu. Ele recebia nevoá, etc. Ainda que ele só recebia durante os sonhos, mas, né, e temos a correlação de Ben Tzipor, né? Diziam que ele só tinha o olho, e entre o que o Balak pedia para ele fazer e ele não podia dizer não, mas ainda ele tentou lutar contra isso. Até a própria Yetzirará luta com a sua natureza, né? Ele sabia o que fazer, mas fez de forma errada, e ainda assim ele tentou perverter a Israel de duas formas. Primeiro, em relação a uma brachá, isso é uma coisa muito importante e interessante para a gente. Tudo aquilo que forem fazer contra uma pessoa que estuda a Torá e que vive com a Torá, aquilo se torna um trampolim para aquela pessoa, ou aquela situação, um crescimento. Porque a Torá, em Moridim la Kedushá, não tem como descer da Kedushá, não tem como impurificar a Kedushá. Então, por mais que uma pessoa, um rachá, que tem até um nível espiritual alto, mas tenta fazer alguma coisa ruim, para uma pessoa que tem Torá Kedushá, independente se ele passa algum insurim ou não, se ele passa dificuldades, como traz Matovô Halehá Yacob Miskinoter Israel, contam quão belas são tuas tendas, é a brahá que ele trouxe, e é uma brahá que consta em todos os Sidurim, que são os livros das nossas tefilot, que fazemos assim ao entrar na sinagoga. A primeira coisa que a gente faz, logo mata o vô Alehá Yacob. É óbvio que ao acordar a gente tem que fazer as Bikat HaShachar, e ele tem Ben Tzipor, Bilam e o Balak, esses dois tinham uma relação com pássaros. No próprio no Daf Yomi a gente tem no tratado, numa série de Gittim, que um dapim atrás, 2 dapins atrás, no Daf Men Rei, a gente tem uma relação de pássaros, que os pássaros eles trazem algumas primícias, e Shlomo HaMelech sabia como interpretar os pássaros, e os pássaros eles se manifestavam, etc. Né? No próprio Parashá Noah tem a correlação que saiu um corvo e depois saiu a Yomá, que é a pomba. Da mesma forma assim traz também num Daf, numa saída que tem Daf Men Rei, e a correlação no Amud Bet, e a correlação disso a gente tem que ter uma visão. Os pássaros, além deles se comunicarem, eles têm algo muito especial, eles têm uma visão diferenciada, uma visão. Daí vem aqui, aquela pessoa tem uma visão de águia, ela tem uma visão além do alcance. A ideia disso, e o movimento Mussar traz pra gente que a gente tem que ter uma visão muito especial. A visão, os olhos são espelhos da alma. Acho que todos nós já escutamos essa expressão em algum dado momento. E compreendam, essa é uma expressão judaica. Ainda que o Rabino Tzvi Miller, ele traz no seu livro que os olhos, na verdade, são as janelas para a alma, e essa é a minha indicação de leitura
da semana, fazendo uma correlação com a Parashá que estudamos, a Parashá Hukat Balak, porque o movimento Mussar, através da Fundação Salanter, do grande Chacham Tzadik Zichrono Livraha Israel Salanter, ele traz para a gente sobre algumas ferramentas que o movimento Mussar traz para nós. Mas o movimento Mussar não é uma falácia, não é filosofia, não vou encher a boca e falar o que eu tenho que fazer, o que não tenho que fazer. Pelo contrário, o movimento Mussar, ele é algo que traz para a ação do dia a dia. Então, a ideia, assim como traz o Hafetz Haim, a Shemirot Halashon, as leis que a gente tem que guardar da fala, aquilo que falar, aquilo que não falar, e a gente também tem aquilo que vê e aquilo que não vê. Nos Janelas da Alma, que são exercícios e percepções de como a gente aplicar essa ferramenta e como fazer uma Shemirat Einai, como guardar os olhos, nós temos que ter ciência que a gente tem que olhar as coisas que são boas e saber como guardar para não olhar impureza ou não olhar aquilo que não é permitido pela nossa halachá. Da mesma forma, a gente tem uma halachá que a gente não pode deixar uma pedra na frente de um cego, ou seja, uma pessoa que não tem conhecimento, a gente não dá e deixar ele tropeçar. Assim como a gente procura prestar atenção para que uma pessoa mais idosa saiba como atravessar a rua, ou fazer com que um cego mesmo possa se locomover de um ponto a outro, uma determinada pessoa dentro da caminhada que precisa de uma percepção e você tem um olhar aguçado dentro de um ponto, é sempre bom e é pertinente trazer essa sugestão desse contexto. Algo muito bonito, esse livro ele é repleto de cartas de recomendação e tem uma, e assim traz o Raham diz da Mekor Haim, ele traz algo muito importante sobre a mitzvah número 387 do Sefer HaChinur, que aborda tão bem a mitzvah fundamental, essa mitzvah fundamental de não seguir atrás dos desejos do coração e dos olhos, né? E ele cita em nome do Chacham, Haim de Volozhin, Tzadik Zichrono Livraha, que cumprir essa meta ele faz com que a pessoa não só caia não caia no pecado, como ele faz com que a pessoa cresça nas mitzvot. Velotaturo, então não seguir o coração, mas ele tem que saber como potencializar o desejo dele, e entendendo como traz a Hassidut, e como consta na Hassidut Chabad, como traz no Tanya, as duas Shtei Nefashot que yesh ba Kli ba Yehudi, Nefesh Behemit ve Nefesh Elokit, e ma Nefesh Zilter Gadol, Nefesh que anarno ajudamos a alimentar. Então, se a gente alimenta Nefesh Elokit, Lemala Nefesh Elokit. Se a gente alimenta Lo Aleinu, aquilo que é Nefesh Behemit, Lemala Nefesh Behemit. Então, é isso que o cuidado que a gente tem que ter em relação aos olhos, e também ter algo que é a percepção do movimento Breslov, do grande mestre Nachman de Breslov, olhar as coisas sempre com bons olhos. Aquela pessoa chegou atrasada no trabalho, dê o benefício da dúvida, de repente ela aconteceu alguma coisa. Aquela pessoa está triste, dê o benefício da dúvida, ou aquela pessoa está alegre demais, porque é importante a gente sempre olhar todos e todos com bons olhos. Esse é o caminho da alegria e da Hassidut, como traz nosso mestre Rabbi Nachman de Breslov.